Olá pessoal! Hoje eu vim trazer a resenha de um livro que me trouxe diversos sentimentos. Em alguns momentos eu não soube dizer se a leitura estava me levando a algum lugar, mas levou, e foi incrível. Se trata do livro Segredos Sombrios, do brasileiríssimo Aurélio Simões. Eu quero falar primeiro dessa capa. Apesar de simples, a junção das imagens com o título nos trazem a ideia de que no livro serão abordados segredos que precisam ser protegidos para que vidas não fiquem em risco. Sinto muito em começar já dizendo isso, mas para minha negativa surpresa, os segredos eles não me impactaram tanto quanto eu achei que impactariam. Acontece que todos esses segredos sombrios foram de uma mesma vertente, e mesmo assim, a falta de segredos mais bem trabalhados não trouxe nenhum desconforto para a leitura. Até porque a leitura é muito mais do que isso. Esse livro não aborda apenas esses segredos, tem muito mais coisa envolvida. É como se o autor tivesse soltado minha mão e agarrado a outra. Nós sabemos que o Ítalo é o personagem principal, mas o livro ele conta a história de várias pessoas, que são muito importantes também para a trama. Então, mesmo tendo o Ítalo como protagonista, nós temos muitos outros personagens que participam ativamente da trama, que têm suas próprias histórias, mas que em algum momento essas histórias elas se chocam, contribuindo para formar uma única história densa e estranha, no sentido positivo. Patrick é assassinado em um bar de encontros sexuais gay do Rio de Janeiro. Depois de a polícia praticamente desistir de encontrar o assassino por falta de provas, Vinícius, o irmão da vítima, decide contratar Ítalo, um detetive particular, para solucionar o caso que parece perdido. A escrita do Aurélio Simões é fácil, o que significa que ela não é totalmente boa nem totalmente ruim. O ponto positivo é que ele não usa muitos artifícios para dificultar o entendimento, transmitindo a informação de maneira instantânea. Você lê e entende. Foram poucas as vezes em que eu tive que reler frases. Já o ponto negativo de uma escrita simples é que ela não tem nada de memorável. Não vai te desejar avidamente os outros livros do autor. Pelo menos não pela escrita dele. Talvez você deseje pela trama e tudo mais. O livro possui alguns erros gramaticais, mas nada tão grave a ponto de prejudicar a leitura. Agora, uma coisa que me incomodou na escrita do Aurélio é que ele utiliza muitas frases de efeito que parecem coisas fantasiosas, parecem coisas saídas de filmes, daqueles filmes mais clichês, sabe? Outra coisa é o uso de expressões clichês que poderiam ser escritas de outra forma. Uma última coisa que me incomodou na escrita. Em vários momentos ela me pareceu uma escrita robotizada, frases curtas e diretas. Até um ponto isso é bom, mas o autor passou do ponto e utilizou parágrafos inteiros assim. Agora vamos falar da trama? O início é o mais clichê possível, mas ele se torna muito original em certo ponto. Não demora muito, eu prometo. Imagine só, um caso ignorado pela polícia, então o familiar da vítima contrata um detetive particular como última esperança. Opa, a gente já viu isso em algum lugar, não é? Entretanto, eu nunca poderia imaginar o rumo que a história tomou. Em determinado momento, quando o assassino de Patrick é revelado, tudo muda. Tudo gira e você fica sem chão. E sem fôlego. Eu confesso que eu descobri o assassino, não foi nem um pouco difícil, mas acontece que a história não termina aí. Gente, tem tanta coisa para contar depois disso. Tantas coisas que precisam ser reveladas. O descobrimento do assassino de Patrick é só um esquema para iniciar um novo rumo de história. O livro é narrado em terceira pessoa em todos os momentos, e vai intercalando contando sobre o que acontece com vários personagens. Vários mesmo. Praticamente todos os personagens importantes são abordados na história. Isso é muito interessante quando se sabe usar, e o autor ganha vários pontos por isso, porque o modo como ele intercalou as histórias fez com que ela não ficasse cansativa e sem graça. O autor soube revelar a situação aos poucos, de forma que cada vez mais nos sentimos atraídos pela trama. Me lembrou um pouquinho da Liane Moriarty, que intercala vários pontos de vista para que os leitores nunca se cansem do que está sendo contado. Da segunda parte para o final, o livro se torna viciante, e você não consegue largar ele, mas esse livro ele peca em alguns momentos que eu preciso dizer. O erro mais grave que eu
percebi foi o uso de um fenômeno chamado Deus Ex Machina, que consiste no uso de um elemento que parece cair do céu para solucionar difíceis situações. No caso desse livro, o autor usou e abusou do suborno. Suborno pra lá, suborno pra cá, e facilmente o personagem conseguia o que queria. Todo mundo pode ser subornado, pareceu ser o lema do livro. Eu achei que muitas das situações poderiam ter se resolvido de forma mais complexa, que não usasse esse artifício que resolve tudo sem esforço. Ah, outra coisa. Ele usando isso me lembrou muito Rafael Montes. Eu gosto dele, mas nesse caso não é um elogio. Ele adora subornar policiais empecilhos nas estradas. Quem viu as postagens que fiz no Scooby deve ter reparado que chegou um momento em que eu perdoei o autor por ter usado suborno em várias situações e devolvi uma estrela para ele. Tava com 4 estrelas, eu dei 5 estrelas. Todavia, o livro continuava apresentando situações assim, então eu devolvi a bendita estrela. E no final das contas, dei 4 estrelas ao livro porque ele é muito legal de ser lido. Me entreteve bastante, me prendeu. Vale a pena ler. Não acho que vocês vão se arrepender se levarem tudo isso em consideração. Então, eu sugiro que vocês leiam sem expectativas. Quem aí está disposto a encarar segredos sombrios?